Bom, vamos lá. Como é que pode um discurso de um líder da Ku Klux Klan, filmado num comício, sabe? Com capuz, arma, cruz pegando fogo, como isso acaba sendo protegido pela Constituição americana? É uma pergunta que parece contraintuitiva, né? Totalmente, porque em 1964, esse sujeito, Clarence Brandenburg, ele falou abertamente em vingança contra negros, contra judeus e ainda anunciou uma marcha no Congresso. Sim, parece um caso clássico de incitação ao ódio. Exato, mas a Suprema Corte não viu bem assim. E é isso que a gente vai mergulhar hoje, nesse caso que é tipo um dos mais importantes sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos. Brandenburg versus Ohio, lá de 1969. E para essa análise a gente tem bastante material. Sim, tem de tudo. Página da Wikipedia, resumos jurídicos do Justia, um panfleto da ACLU explicando por que eles defendem grupos assim. Extremistas, né? Isso, e até artigos sobre o tal paradoxo da tolerância. A nossa missão aqui é tentar sacar essa linha, que é quase invisível, que a lei americana traça entre defender uma ideia, por mais nojenta que seja, e de fato incitar a violência. Como eles chegaram nessa linha, né? E por que ela é tão protegida? Exatamente. Bom, e para a gente entender o choque que foi essa decisão, a gente precisa olhar primeiro para a lei que condenou Brandenburg. Certo. Ele foi condenado com base numa lei de Ohio de 1919, o Estatuto de Sindicalismo Criminal. De 1919, nossa, bem antiga. Muito. Era um resquício daquela era do Red Scare, sabe? O pânico do comunismo nos Estados Unidos. Ah, claro. E essa lei, basicamente, proibia defender o dever, a necessidade ou a propriedade do crime, sabotagem, violência e por aí vai, como um meio para fazer reforma política. E foi com base nisso que ele foi condenado? Isso. Levou uma multa de $1.000 e uma pena de 1 a 10 anos de prisão. E vale a pena a gente dizer que antes desse caso de 69, o histórico da corte não era nada generoso com a liberdade de expressão, né? Nem um pouco. Foi meio que uma ladeira abaixo por 50 anos. Começou lá em 1919 com o caso Schenck, que criou aquela ideia de proibir discursos que gerassem um perigo claro e presente. O que, em tese, soa até razoável. Mas essa ideia foi se alargando, sabe? Foi se esticando. Em 1927, num caso chamado Whitney, o padrão já ficou bem mais frouxo. Virou o teste da tendência ao mal. Exatamente. Quer dizer, bastava que o discurso tivesse uma tendência a causar alguma ilegalidade, mesmo que não tivesse perigo imediato nenhum. E o auge disso foi em 51, no caso Dennis. Sim, que prenderam membros do Partido Comunista só por defenderem a ideia de derrubar o governo. Não tinha plano, não tinha data, não tinha nada, né? Nada concreto. Eles estavam, na prática, punindo a pensamento, e não a ação em si. O clima era de muita restrição. Qualquer coisa que soasse um pouquinho perigosa podia ser proibida. Exato. Mas aí chega 1969 e numa decisão unânime, a Suprema Corte vira a mesa completamente. Completamente. Eles não só anularam a condenação do Brandenburg, como criaram um padrão legal totalmente novo e assim, muito mais rigoroso. Que é o famoso teste da ação ilegal iminente. Esse mesmo. E a frase que eles usaram virou a chave de tudo. A Corte disse que o governo não pode proibir a defesa do uso da força, exceto quando tal defesa é dirigida a incitar ou produzir ação ilegal iminente e é provável que incite ou produza tal ação. Essa frase, então, redefiniu tudo. Redefiniu o jogo da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Certo, a frase é forte, né? Ação ilegal iminente. Mas isso soa um pouco vago, não? Na prática, como é que o juiz decide o que é iminente? Boa pergunta. É uma questão de minutos, de horas. O que impede alguém de falar uma barbaridade e depois dizer, mas a violência só ia acontecer amanhã? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que a decisão fica brilhante. O tribunal, de forma muito inteligente, quebrou esse teste em 3 pedacinhos. 3 filtros. Isso, 3 filtros que um discurso precisa passar para ser considerado incitação ilegal. E tem que passar nos 3. Primeiro, a intenção. O discurso tem que ser dirigido a incitar a violência.
Não é só falar de violência de forma teórica, sabe? Tem que ter o objetivo claro de fazer as pessoas agirem. Entendi. E o segundo? O segundo é a iminência, como você falou. A violência tem que estar prestes a acontecer. Não é amanhã, não é semana que vem. É agora. A plateia tem que estar pronta para sair dali e fazer. E o terceiro? É a probabilidade. Não basta querer e ser iminente. Tem que ser provável que a violência de fato aconteça por causa daquele discurso. O contexto importa muito, né? Assim. Falar para 2 pessoas num porão é bem diferente de falar para uma multidão raivosa e armada. Mas olha, isso é difícil de engolir. O cara tá lá, de capuz, falando em vingança para um bando de membros da clã, e a conclusão é que aquilo era só retórica política. É um ponto sensível. Com certeza. Para quem estava sendo ameaçado, duvido que parecesse só retórica. Onde que a lei traça essa linha entre uma retórica que é repulsiva e uma ameaça que precisa ser parada? A linha é exatamente nesses 3 pontos. E foi por isso que o discurso do Brandenburg, por mais odioso que fosse, não passou no teste. Não passou. Não. As ameaças de vingança eram vagas. A tal marcha em Washington era algo para um futuro indefinido. Não tinha um comando do tipo, vamos agora até a casa de fulano e queimar tudo. Entendi. Não era específico. Nada específico. Não tinha um plano de ação imediato. Nenhuma probabilidade clara de que a violência ia acontecer ali, naquele momento, por causa daquelas palavras. A corte entendeu que, legalmente, era a expressão de uma ideologia e não um gatilho para a violência. Então, o resumo da ópera é: você pode subir num caixote e pregar o ódio, defender ideias abstratas de violência, mas no momento em que você diz, agora, peguem essas tochas e vamos queimar o prédio da frente, aí a conversa muda. É a analogia perfeita. A lei não se importa com a maldade da ideia, mas com a proximidade do fósforo com o pavio. É isso. É exatamente isso. A lei protege a discussão sobre o fogo, até a defesa do incêndio como conceito. Ela só age quando alguém está prestes a riscar o fósforo. E o legado dessa decisão foi gigante. Imagino. O caso Brandenburg anulou explicitamente aquela decisão anterior à de Whitney e, na prática, aposentou os testes mais frouxos. E é aqui que a história fica mais interessante, com o papel da ACLU. A União Americana pelas Liberdades Civis. Exato. Porque foram eles que defenderam o Brandenburg, um líder da KKK. E a defesa dele se baseava naquele princípio que, para muita gente, é difícil de aceitar, né? O da indivisibilidade dos direitos. Isso, de que os direitos constitucionais têm que valer para todo mundo, sem exceção, ou não vale entrar ninguém. Peraí, deixa eu ver se eu saquei. Para provar que esse princípio não era só um jeito de proteger a KKK, eles usaram a mesma régua em outro caso. Exatamente. E foi aí que a força do princípio foi testada de verdade. Pouco tempo depois, a Suprema Corte julgou o caso NAACP versus Claiborne Hardware. A NAACP, uma das maiores organizações de direitos civis. Exatamente. Nesse caso, um dos líderes deles, o Charles Evers, estava organizando um boicote a comerciantes brancos. E num discurso bem inflamado, ele disse para a multidão: se algum de vocês quebrar este boicote, eu vou quebrar o seu pescoço. Uau! Uma ameaça bem direta. Bem direta. E aí? Quer dizer, a mesma regra, a mesmíssima lógica que protegeu um líder da clã, foi usada para proteger um ativista dos direitos civis ameaçando quebrar o pescoço de alguém. Isso é surpreendente, né? Muito. Mas é fundamental para entender a lógica. A Suprema Corte usou o teste de Brandenburg para proteger o discurso do Evers. A conclusão foi que, embora a retórica fosse violenta, ela era parte de um discurso político passional, dentro de um protesto. Não era um chamado literal para violência iminente. Exato. Não era um chamado para a multidão ali e agora sair quebrando pescoços. Era uma hipérbole, uma forma de reforçar a seriedade do boicote. Isso mostra que o princípio é cego para o conteúdo da mensagem. A mesma regra protege o discurso que se odeia e o discurso que se ama. Exatamente. E essa lógica vai além das palavras, certo? Se aplica a símbolos também. Como fica a questão da queima de cruzes, por exemplo, que é o símbolo máximo da KKK. Ótimo ponto. O teste foi aplicado diretamente a isso no caso Virginia versus Black de 2003. A corte decidiu que o ato de queimar uma cruz por si só
não é legal. Não é? Não inerentemente. Se for feito num comício, da KKK, numa propriedade privada, pode ser considerado uma forma de expressão de grupo, uma manifestação de ideologia, por mais que a gente ache essa ideologia horrível. Certo. Agora, queimar uma cruz no jardim da casa de uma família negra, por exemplo, é outra história. Assim, aí muda tudo. Aí muda tudo. Isso pode ser criminalizado como uma ameaça real, porque a intenção ali é aterrorizar, intimidar. A intenção específica? O problema na lei da Virgínia era um atalho que ela pegava. Ela dizia que o simples ato de queimar uma cruz já era, à primeira vista, prova da intenção de intimidar. Uma presunção de culpa. Exato. Em vez do Estado ter que provar que você queria ameaçar, você é que tinha que provar que não queria. A Suprema Corte disse: não, o padrão é o oposto. A liberdade de expressão é a regra e o Estado é que tem o ônus de provar a intenção criminosa. Então, no fim das contas, o que as fontes mostram é que não existe uma exceção para discurso de ódio na lei americana, é isso? A lei não julga se a mensagem é ofensiva, racista. É exatamente isso. A lei foca na conduta, no resultado. A pergunta é sempre a mesma. Esse discurso está incitando violência iminente e provável? É uma ameaça direta, real? Se a resposta for não, está protegido. Por mais odioso que o conteúdo seja, está protegido. E uma decisão mais recente, de 2017, Mattal versus Tan, reafirmou isso de forma categórica. A Suprema Corte, de novo, unânime, disse que não existe uma exceção para discurso de ódio na primeira emenda. Então, resumindo essa nossa viagem, a gente saiu de um ponto em que o governo podia calar um discurso só porque ele tinha uma tendência ao mal, e chegamos num padrão super protetivo, onde a expressão só pode ser punida se for uma ameaça concreta, imediata e provável de violência. O teste de Brandenburg virou a base de tudo, a pedra fundamental. Protegendo até os discursos que, bom, a maioria de nós considera indefensáveis. E se a gente conecta isso com um quadro maior, o que a gente vê é um sistema que aposta tudo no chamado mercado de ideias. A crença de que a resposta para um discurso ruim não é a censura, mas mais discurso. Um discurso melhor que o refute. Exato. Só que isso nos traz para o mundo de hoje e levanta uma questão bem espinhosa. Que é se esse teste, criado em 1969, ainda funciona na era da internet. Exatamente. A acadêmica Larissa Lidsky, por exemplo, ela argumenta que a premissa de Brandenburg, a de que os cidadãos são racionais e não são facilmente levados por apelos radicais, talvez não se sustente mais. Entendi. Na era do recrutamento terrorista online, de grupos de WhatsApp, da disseminação viral de desinformação, a violência pode ser organizada de forma muito rápida e descentralizada. O que significa iminente quando um post alcança milhões em segundos. Exato. E pode incitar ações em vários lugares ao mesmo tempo. A tecnologia desafia a definição de tempo e espaço que existia em 1969. E isso nos leva a um último pensamento, uma ideia filosófica para a gente refletir. É o paradoxo da tolerância do filósofo Karl Popper. Ah, um clássico. Em 1945, ele escreveu que para uma sociedade tolerante sobreviver, ela precisa, paradoxalmente, ser intolerante com a intolerância. A lógica é que se você tolera os intolerantes, eles acabam com os tolerantes e com a tolerância junto. Exatamente essa lógica. Então a pergunta que fica no ar é: como é que esse princípio filosófico bate de frente com o padrão legal que Brandenburg criou? É um conflito direto. Se a lei nos obriga a esperar até que a violência seja iminente e provável, será que a sociedade está se protegendo de verdade contra ideologias que querem destruir a própria tolerância? Ou será que a lei, na sua defesa quase absoluta da liberdade, nos força a esperar até que o perigo já seja, bom, tarde demais para ser contido?